produção de eventos, cerimonial, música, arte, moda, etiqueta. Eu estou aqui com ela, que já tem mais de 20 anos de experiência com produção de eventos e cerimonial, Lina Graziella. Tudo bom, Lina? Menino, eu até me arrepiei depois de tudo isso. Eu falei, será que sou eu mesmo? Né? E tem muito mais, porque a gente já não consegue falar aqui de cara, mas eu sei que tem mais. E a gente vai poder conversar sobre isso hoje. Bem-vinda, Lina. Muito obrigada, Daniel. Obrigada pela sua simpatia e pelo acolhimento. Nada, eu que agradeço a companhia. Bom, vamos logo começar perguntando, desmistificando a história do cerimonial, a produção de eventos, que eu acho que é onde a maioria das pessoas te conhecem assim, inicialmente. Certo. Lina, o que faz o cerimonialista? Qual o seu trabalho com o cerimonial? Então, o cerimonial, em linhas gerais, é claro que a gente teria que ter um tempão aqui, né, para poder explicar, mas o cerimonial, ele observa as regras protocolares dentro do contexto do evento, que tem como objetivo principal os eventos criar um ambiente adequado para as pessoas se relacionarem. Né? Então, o cerimonial, em sua essência, ele tem essa preocupação em observar as regras de etiqueta, em observar o protocolo, para que seja estabelecido um respeito e um contexto agradável para que as pessoas possam confraternizar, seja no evento público, numa sessão solene, seja num casamento, no aniversário de 15 anos. É nesse sentido, o cerimonial. Mas seu trabalho vai além disso, né? Vai. Na verdade, aí a gente dá uma mergulhada no mundo dos eventos, né? Porque até você preparar um evento para que o cerimonial seja colocado em prática, essas observâncias todas que existem, né? A gente fala que o cerimonial público existe regras, existem leis que orientam toda a postura de autoridade, regras de precedência, símbolos nacionais, enfim. Já no cerimonial social, nós temos um tripé que segura, que é o que é conveniente, o que é tradição e o que é usual. E sempre as boas regras, né, de protocolo e etiqueta que a gente sempre trabalha à luz dessas orientações. Né? Então, para a gente chegar a executar o evento, existe todo um preparo. O evento é como um espetáculo, Daniel, que você, ator, você sabe bem disso. Então, existe toda uma produção. A música, a decoração, o buffet, né? A papelaria, que é o convite, que vai trazer essa primeira impressão do que vai acontecer no grande dia. Tem pessoas que falam assim, mas convite é para jogar fora. Você já ouviu isso? Convite é para jogar fora. Vai gastar dinheiro, vai fazer esse papel para quê, né? Isso, para quê, né? Então, hoje, em tempos de que está tudo muito rápido, tudo muito... tudo muito... Você se desfaz das coisas, né? Com muita facilidade. Descartável, né? Exatamente. O convite, um convite impresso, um convite com uma boa caligrafia, com o nome do convidado, nossa, ele causa uma impressão incrível. Então, e o grande desafio, no caso da produção, que é preparar isso tudo, né? E eu consigo fazer isso já ao longo desses anos todos, trabalhando, é claro, com um time incrível de fornecedores, decoradores, produção de cenários, buffets. Então, tudo isso a gente vai se envolvendo e consegue produzir um palco para que o espetáculo aconteça, que é o evento. E detalhe, muito importante, tudo com o DNA dos nossos anfitriões, tá? Então, a festa, o evento, a solenidade, a sessão solene, ele precisa ter impresso ali o DNA do anfitrião. Isso que eu acho interessante, né, Lina? Porque vai além dessa produção e esse cuidado com esse todo. Sim. Tudo tem que estar conectado, né? A gente percebe no seu trabalho que tem uma coerência ali, né? Tem, como você fala, a partir dos anfitriões. E como que você... Então, quando a gente pensa nisso, quando você fala num palco, quando você fala todos esses elementos, vai muito além dessa produção. Tem ali um senso de estética. Total. Tem um cuidado com uma imagem, né? Quase que como você criasse uma marca. Né, para cada evento. Exatamente. A gente fala que o nosso grande objetivo é criar experiências inesquecíveis, né? Essa história da experiência já está até meio blasé, né, na internet, o pessoal tem falado demais sobre isso, gerar experiência, o efeitual. Mas é isso, porque eu posso fazer evento há 20 anos, mas o seu casamento, a posse em um cargo público, a inauguração de um supermercado, de uma empresa, de um empreendimento, é único. Então, eu preciso fazer com que
aquele evento seja muito especial. E tem um detalhe que é muito importante também, fazer com que todas as pessoas que estejam envolvidas no evento, não só os anfitriões, o anfitrião, sua família, a diretoria, né? Mas como os convidados também, porque eles são coadjuvantes ali naquele momento. Então, a gente precisa valorizar muito. Tudo é preparado, Daniel, para receber pessoas. E tudo a gente faz pensando nisso, em proporcionar um bem-estar para as pessoas. Então, eu percebo mais uma vez o quão versátil você tem que ser para poder ter esse olhar para tudo isso. E aí eu acho que vai um pouquinho até da tua história, tua trajetória, porque você também canta, ela é quase um ícone fashion, né, gente? A gente vai para os eventos, Lina tá sempre arrasando. Lina, conta um pouquinho, então, para a gente entender essa tua trajetória, como você chegou até o cerimonial e para a gente tentar compreender um pouco desse universo para saber como criou-se Lina Graziella como essa marca, essa empresa. Vamos lá, né? A estrada dos tijolos amarelos. Cada tijolo foi plantado e o universo me levou, me trouxe até aqui, né? Eu observo cada dia da minha vida, sabe, Daniel? A religiosidade é muito forte para mim. E todos os dias eu agradeço e tenho a sensibilidade de perceber que tudo o que aconteceu na minha vida foi para me trazer a este exato momento, né? Então, assim, essa minha história com o cerimonial é muito engraçada. Eu não sou acriana, eu sou carioca, mas moro aqui em Rio Branco já há mais de 30 anos. Eu cheguei aqui uma garota de 13 anos, né? Então, façam as contas, a idade da tia Lina. Então, o meu sonho era fazer jornalismo. Eu sempre tive essa coisa da comunicação na veia, né? E, à época, a UFAC, a nossa universidade, ela não tinha o curso de jornalismo. Qual era o curso que mais se aproximava? O curso de humanas, era o curso de história. E aí eu falei, vou fazer vestibular para História. Aí veio aquela história, né? Nossa, mas vai ser professor. Falei, tá, vou fazer vestibular para História. E fiz o vestibular para História. E passei. Mas é importante falar que... importante porque isso realmente faz parte da minha história, da minha trajetória. Aos 13 anos eu já morava sozinha, Daniel. Nossa. Porque teve toda aqui no Acre, teve toda uma situação familiar. Eu vim de Brasília para cá, apesar de ser carioca, mas já vim de Brasília. A gente é meio retirante. Eu sou filha de nordestino que saiu do Pernambuco, foi ajudar a construir Brasília. Mas olha que tudo se conecta. Então, a minha família saiu do Pernambuco, foi para o Goiás, do Goiás migrou para Brasília, para a construção de Brasília, e depois vieram para o Acre, porque o Acre era um estado promissor, como até hoje é, um estado de oportunidades. Imagine isso há 30 anos atrás, né? Então, a nossa família tem um pouco disso, de retirante, né? De ir superando os obstáculos, indo. Minha mãe e minha avó são mulheres muito fortes na minha família. Eu não conheço meu pai, né? Minha mãe me criou sozinha, ela e minha avó, com a ajuda dos meus tios e tal. E aí o meu tio mais velho veio para o Acre. E aí a mamãe, ele veio para passar uma temporada. Aqui ele teve um problema com a esposa e tal, e a mamãe veio dar uma força para ele. Chegando aqui, a mamãe observou que aqui também era uma terra de oportunidades. Aí ela só voltou para Brasília para dizer, olha, que era a mãe dela, mamãe e Lina, nós vamos embora para o Acre. E aí a minha avó falou, nossa, o que eu vou viver no Acre? Vou morrer de maleita. Aquele desespero, né? Tão longe, tão distante. E aí, mas eu queria ficar próximo da minha mãe. Eu só queria ficar junto da minha mãe. Sim. E eu vim para o Acre. Chegando aqui, minha mãe morava com esse tio que eu te falei, né? Que teve problemas com a esposa, separou, foram morar juntos. A mamãe conheceu o seu príncipe encantado e se casou e foi morar na fazenda. E aí ficou essa criatura aqui, que não queria voltar para Brasília, não porque queria ficar próximo da mãe, não podia morar na fazenda porque não tinha como estudar, né? E aos 13 anos de idade, foi morar sozinha numa casa lá no Tucumã. Caramba! E aí, assim, tudo para mim foi tudo muito desafiador, né? E a minha mãe me apoiou do jeito dela, meus tios, a família inteira, e tem uma família incrível que me acolheu, que é a família, por acaso, do Daniel Dias, que foi a Hilda Dias, né? Então faz muitos anos que a gente se conhece. Então, que eram meus vizinhos de fundo, enfim, me acolheram realmente. E aí fui estudando. O primeiro concurso que eu passei, na verdade, foi uma seleção na escola. Eu estudava no Senador Adalberto Senna, uma escola aqui do Tucumã, periferia. E o banco, a Fumbesa, à época, estava fazendo uma seleção dentre as escolas da periferia, as crianças que mais se destacavam, que tinham melhores médias,
para conseguir fazer uma prova e um estágio no Banco do Brasil, ser contratado como menor aprendiz. Eu e uma amiga minha fomos as escolhidas da nossa escola. Nós fizemos a prova e eu passei. E fui trabalhar no banco. E o Banco do Brasil, para mim, foi uma experiência incrível. Eu trabalhei com mulheres assim que me forjaram. Maria Lídia Soares de Assis, Regina Sena. Então, foram grandes mentoras na minha vida. Eu sempre tive mulheres muito fortes ao meu lado. E aí, trabalhei no banco durante 4 anos, até completar os 18 anos. E aos 18 anos, eu precisava sair do banco. Porque, ao alcançar a maioridade, o contrato ele se extinguia, né? E aí foi quando eu me deparei com essa história de terminar ensino médio e precisar passar no vestibular, estudar e escolher o que eu queria fazer da vida. Foi quando eu queria muito ser jornalista, mas não tinha, e eu fui fazer história. Passei no vestibular, foram 2 anos estudando muito. A Hilda também, uma mulher incrível que me ajudou muito, outra mulher maravilhosa. Estudávamos juntas, ela me incentivando, e aí a gente passou no vestibular. Paralelo a isso, eu passei no concurso para o Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, estudando, trabalhando. Trabalhei, antes de passar, quando eu saí do banco, eu fiquei 1 ano trabalhando na Panorama Vídeo, na videolocadora. Olha como tudo... né? Então, trabalhei, assistia milhares de filmes. Foi quando eu me apaixonei por Quentin Tarantino, por Martin Scorsese, por essas histórias incríveis, né? E a gente não tinha internet. Sim. Era você entendendo o que acontecia no vídeo, no filme, você observando o roteiro, você observando a identidade de cada diretor, de cada artista nas suas obras, né? Então, isso desenvolveu muito a minha percepção. E aí, o cinema sempre também foi uma grande paixão para mim. Fiquei 1 ano trabalhando na locadora, trabalhava durante o dia, de manhã eu limpava a locadora, à tarde eu era menina balconista da locadora, e à noite eu fazia cursinho pré-vestibular. Em 1 ano eu consegui passar no vestibular e passei também no concurso do Poder Judiciário, como técnico judiciário. E aí eu fui fazer história, eu era aquela menina do curso de história. Né? Humanas? Humanas, claro. O cabelão, o saião, né? A bolsa de crochê cheia de franja. Pronta para vender arte na praia. Vários colares, era o meu sonho. Vários colares de semente. E fui trabalhar no Poder Judiciário com esse perfil. Imagina, né? Fui trabalhar e comecei, logo fui lotada num gabinete de um desembargador finésimo, que era o desembargador Ciro Facundo de Almeida, hoje já falecido, né? Eu me lembro, Daniel, no primeiro dia que eu cheguei no gabinete, aí a chefe de gabinete me apresentou, essa é a nova servidora, passou agora recentemente no concurso, ali na Graziella. Ele me olhou de cima e embaixo, assim. Muito prazer. Tudo bem. Comecei a trabalhar com ele e conhecer, e ali no Poder Judiciário era um outro universo, porque ali tinha alguns regramentos de comportamento, de vestimenta, que a gente precisava observar para poder se encaixar. E eu acho que é assim que funciona, né? É claro que hoje em dia a gente tem mais essa preocupação com o seu estilo próprio, que você pode imprimir, não tem problema nenhum você ter tatuagem, ter 500 brincos na orelha, cabelo vermelho. Mas há 20 anos atrás, mais ou menos, era diferente, né? Então, para que as pessoas me olhassem não como uma menina hippie, e sim como uma profissional, eu tive que batalhar muito. Até que, um belo dia, eu trabalhava na vice-presidência com esse desembargador, e ele me observava muito e tal. E ele, um dia, reuniu a equipe e falou seguinte, eu vou ser o próximo presidente do tribunal. E aí ele falou, fulano, você vai ser minha chefe de gabinete. Ciclano, você vai ser diretora de RH. Né, fulano, você... E assim ele foi dizendo para cada um qual cargo que iria galgar ali quando ele fosse presidente. E quando chegou em mim, ele olhou para mim, você, dona moça, você vai ser minha chefe do cerimonial. Olha. Aí eu falei assim, desembargador, desculpa, isso é de comer ou de passar no cabelo? Daniel, não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que era cerimonial. Aí ele disse, eu vou lhe ensinar, mas comece por... Tire essas sandálias de pneu. Aposente as suas botinas. Tenho horror à botina. Oh, meu Deus.
você não pode estar com a canela aparecendo. Ele queria dizer que eu tinha que usar meia fina. Saia na altura do joelho, o cabelo sempre muito arrumado. Mulher precisa estar muito bem apresentada sempre. E para o que você vai fazer principalmente. E aí eu me deixei ser forjada por ele. Sim. E, de fato, ele viu em mim, da minha forma de me relacionar com as pessoas, no meu comportamento, né? Ele viu além da menina hippie. Eu tinha 25 anos de idade, Daniel. Aos 26, eu assumi o cerimonial do Poder Judiciário. Nossa. Imagine, assim, você trabalhar com desembargadores, né, magistrados, juízes, e quem eu era? Só a Lina, estudante de História, né? Quando eu terminei o curso de História, ele disse, agora você vai fazer Direito, porque aqui no tribunal é importante que você faça Direito. Eu, sim, senhor, fiz o curso de Direito. Fez? Fiz Direito. E aí, ele foi meu mentor, Daniel. Ele me pegou pela mão e ele me ensinou tudo que eu sei até hoje sobre o cerimonial público. Foi ele que me deu essa oportunidade. Nossa, gente, que história. E para chegar nas festas, deixa eu te contar. Aham. E aí tá. E aí eu comecei a viajar muito, participar de congressos, capacitação. Existe um Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, que hoje é a maior entidade que reúne o maior número, a organização que reúne os cerimonialistas do Brasil inteiro. Eu fui participar de um congresso e lá eu me filiei ao comitê, né, e tal, comecei a participar até hoje. Hoje eu sou representante, eu represento o comitê na região norte, então tem toda uma história. Já participei de congressos como palestrante, enfim, tem uma história aí toda. E aí sempre eu viajava para essas capacitações e tive a oportunidade algumas vezes de encontrar com uma colega cerimonialista também, que já desenvolvia o trabalho na área de cerimonial social, dos eventos, das festas. E um dia ela me falou, Lina, olha, vai ter um casamento em janeiro, eu vou estar de férias. Você não gostaria de assumir esse evento e tal, tal, tal? Eu falei, gente do céu, noiva, né? Noiva. Mas assim, eu lembro que, à época, até a Ildinha falou assim, mas para quem lida com desembargador, não vai lidar com noiva? Eu falei, mas é diferente, porque a autoridade, e notadamente no Poder Judiciário, eles têm muito conhecimento do protocolo e seguem o protocolo. Isso, de certa forma, facilita para o profissional, né? É diferente. O Poder Judiciário ele tem essa característica. É diferente do Poder Executivo, do Legislativo, que furar o protocolo, quebrar o protocolo é uma coisa muito, muito tradicional até, né? Porque existe todo o contexto político, enfim, também é porque é assim. E aí eu falei, tá, vamos lá. E fiz o casamento, o primeiro casamento que eu fiz, Marcelo e Marcela, nunca esqueço. E desde então eu não parei mais. Olha. Não parei mais e comecei a fazer eventos, casamentos, 15 anos. Comecei a fazer os 15 anos das filhas dos juízes e depois as formaturas das filhas, depois os casamentos, os aniversários de 1 ano, dos filhos, irarararará. E estamos aí onde estamos hoje. Nossa. Lina, eu fiquei muito curioso, porque você falou essa questão da imagem, né? Você tinha um estilo, e aí teve essa mudança que você disse que aceitou, mas hoje você é uma mulher empoderada, né? E defende esse poder feminino. E aí, quando você olha para trás, eu compreendi quando você comentou, né? Que, né, pela situação, pelo momento, pela época. Sim. Mas como que você vê hoje essa questão da imagem, né? Eu achei legal que você falou que depende muito também do cliente, do estilo. Como que você hoje lida e trabalha com isso até nos eventos, né? E com você também, essa questão do estilo e pessoal mesmo? Olha, Daniel, eu acho que a gente precisa sempre priorizar as pessoas. Quando você olha para alguém com o olhar de que o que é mais importante, né? É a embalagem ou é a pessoa? É claro que existe o dress code que a gente chama, né? Alguns espaços, eles exigem um tipo de vestimenta. Outro dia eu dei uma capacitação para os garçons. E um deles me perguntou assim, eu uso brinco. Falei, não tem problema. A sua imagem, ela não vai ser... É como eu estou te falando, hoje em dia isso evoluiu, né? Há 20 anos atrás era diferente. Eu podia estar com essa unha, não, cerimonial, tinha que ser aquela pessoa apagada, não podia aparecer. Tem pessoas que ainda levantam essa bandeira, né? Mas hoje eu já me posiciono
e falo que não, as pessoas elas precisam se expressar. E nada como a forma de se vestir. E o importante é dizer assim, quando você se veste, você se prepara, você está se preparando para quem você vai atender, para quem você vai recepcionar, para quem você vai servir. Então, se você tem esse cuidado, né, de ter esse zelo pelo outro e mesmo assim conseguir imprimir a sua personalidade, ok. Né? Existem certas empresas, por exemplo, que têm um uniforme. Eu acho legal o uso do uniforme, as pessoas se sentem à vontade, até os próprios funcionários. Mas nada impede de ter um cabelo cor-de-rosa, de ter um brinco, de ter uma tatuagem. Isso não é problema. Desde que você tenha zelo, você tenha higiene, você saiba se comportar, você olhe nos olhos das pessoas e tenha um bom relacionamento. Eu acho que isso é acima de tudo, sabe? Legal. E, gente, lembrando que estamos aqui no Estúdios Panorama. Você que é profissional ou que tem uma marca também, empresário, se quiser também fazer seu podcast, divulgar seu trabalho aqui, é só entrar em contato. Estúdios Panorama, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é no Estúdios Panorama. Lina, agora a gente falando já, saindo um pouquinho mais do... Deixa eu só fazer uma observação, claro. Daniel. Essa história do estilo, né? É muito engraçado que eu tenho amigas de longa data, falam assim que é muito fácil me dar presente. Tudo que é grande, tudo que... Olha, a cara da Lina. Esse oclão, esse anelzão, é a cara da Lina. E quando eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, a gente tinha um uniformezinho, né? E eu sempre fui um pouquinho transgressora, assim, né? E eu lembro que a primeira roupa que eu comprei com o meu salário foi uma saia amarela, que ela tinha uma risca de giz pretinha, e na cintura era um elástico preto, bem grosso, sabe? Aquelas saias assim com a cintura. E eu lembro de um dia chegar lá no Banco do Brasil, a estagiária menor, usando aquela saia e um tênis, né? Todo mundo ficou assim meio, né? Aí a minha chefe veio falar comigo. E na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, eu era a única menina que usava calça de tergal, era uma espécie de tergal, aquela calça social que os meninos usavam. Eu não gostava de saia, eu gostava de calça. Então, eu lembro que eu mandei fazer na costureira, isso eu devia ter uns 14 anos, eu acho. Mandei fazer na costureira, ao invés de mandar fazer a saia, eu mandei fazer a calça. E era uma calça muito acinturada. E eu lembro que a dona Terezinha, viu, Daniel? Lembra da dona Terezinha, Daniel? Que era era a inspetora da nossa escola, que a gente estudava aqui no Colégio Adalberto Senna, aqui do Tucumã. A dona Terezinha, um dia eu cheguei, e ela que nos recebia, e ela olhou, e essa calça, menina? Eu falei, dona Terezinha, pode voltar. Falei, por que, dona Terezinha? Essa calça? Eu falei, mas é a calça do uniforme. Só que os meninos, e eu uso calça, tudo bem? Aí ela olhou, e eu argumentei, ela disse, tá bom, pode entrar. E assim, então, eu pegava as calças jeans, cortava o fundo, fazia jaqueta. Eu usava a calça do namorado, que era uma calça rasgada. Essa história de boyfriend, calça boyfriend, comigo, já existia há muito tempo. Então, eu sempre tive esse... Eu gosto de me expressar através do meu visual, da minha roupa, da minha vestimenta, dos meus acessórios. Eu amo acessório. Então, eu nunca me encaixei muito bem nessa coisa do cerimonialista que fica ali apagado, que não pode passar um batom, que não pode usar um brinco maiorzinho, que não pode usar um anel. Então, durante muito tempo, eu me escondi, assim. Sim. E hoje em dia, eu falo, gente, essa é a Lina. As pessoas que têm interesse em contratar os meus serviços, elas não vão me contratar só por conta da técnica. Por conta da minha pessoa, da minha pessoalidade, da minha personalidade, porque as pessoas, os pensamentos convergem com os meus, né? Essa conexão, e isso hoje em dia na internet a gente vê muito. É muito mais fácil hoje até para eu fechar os contratos, porque as pessoas já me conhecem pelo Instagram, já conhecem o meu Bom Dia com Alegria, a minha correria, larará, já entende. E não, é essa mulher que eu quero me servindo no dia do meu casamento, no dia da... Né? Porque nada mais que eu faço além de servir. Eu sirvo as pessoas. Né? Então, é muito legal. Então, essa minha personalidade, ela nunca foi... não é que nunca foi, mas assim, hoje eu consigo tratar muito bem isso, sabe? Ser mais você, né? Cada vez mais. Sim. E respeitar isso nas pessoas que trabalham comigo também.
né, no outro, sabe, Daniel? E esse relacionamento interpessoal entre as pessoas, isso é muito importante para o meu trabalho, né? Que a gente busca sempre criar um palco, um espetáculo para que as pessoas estejam todas compartilhando um momento legal. E para isso é necessário que tenha uma boa receptividade, uma acomodação, um sorriso. Está precisando de alguma coisa, sabe? Tem histórias assim incríveis de casamentos, por exemplo. Eu nunca esqueço, a gente teve um casamento de uma autoridade, um rapaz que passou num concurso muito jovem, e a família dele muito humilde, inclusive vizinhos da minha mãe, lá na roça, que a minha mãe morava na roça, morou durante muito tempo. E aí ele dizia assim, e o casamento, um casamento suntuoso, lindo, e ele disse assim, nossa, mas o meu pai nunca usou um terno. O meu pai, ele vai chegar aqui na festa, ele vai se sentir um peixe fora d'água. E aí eu falei, o que é mais importante para você? É a presença do seu pai ou ele usar um terno? Né? Então, assim, no dia do ensaio, eu conversei com ele, expliquei da importância de colocar um terno e tal, larará, com muita sutileza, sabe, Daniel? Aí ele usou o terno, não usou a gravata, mas usou o terno. Aí colocar a lapela, né, que é uma boutonière, que a gente coloca na lapela, um cravinho, um arranjinho. Muitos não querem colocar. Então, com muita sutileza, a gente vai explicando que são os símbolos, que faz parte, que vai identificar ele como um pai da noiva, do noivo, padrinho e tal. Então, tem que ter paciência, tem que ter humanidade, tem que olhar nos olhos das pessoas e conversar, dialogar, sempre. Que aí a gente consegue realmente criar esse ambiente que fica como essa experiência incrível na mente das pessoas. Não é só o palco, não é só a decoração, é todo o contexto, né? Essa questão da humanidade, né, dessa sensibilidade, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria perguntar sobre essa parte artística. Você já comentou que já, né, desde jovem já veio pela moda e depois sei que entrou a música. Eu quero saber como que entrou a música na sua vida e também saber se essa parte mais artística, essa sensibilidade, foi uma questão que foi vindo natural sua, foi, né, interesses seus que naturalmente você foi pesquisando, né, ou também foi sendo atrelado com a tua formação? Vamos lá, tudo tem uma referência, né? Eu, até os 13 anos, quando eu vim para o Acre, eu fui criada por 3 tios, minha avó e minha mãe. Eram os irmãos da minha mãe e a minha avó. Eles tinham uma oficina mecânica. Um era lanterneiro, o outro era eletricista e o outro era mecânico mesmo, né? Então, a oficina mecânica, isso em Brasília, na Ceilândia, em frente ao lote 14, que é para lá que eu vou, né? Tipo isso. Olha, São Renata na minha vida também. Então, o lote, lá em Brasília a gente chama assim o lote, na frente era a oficina mecânica e a gente morava nos fundos. E esses meus tios, eles trabalhavam durante horas, mexendo, desmontando o carro e sempre ouvindo Raul Seixas, Jovem Guarda, né, Caetano Veloso. Então, isso ficou na minha mente, né? A música sempre... E o meu tio Luiz, que é um tio muito querido, que me criou muito, é um dos meus pais, né? O tio Luiz, ele sempre observava, ele fala, olha a letra dessa música, Lina, escuta isso, olha o que ele está falando. Cazuza, Raul Seixas, enfim... Jovem Guarda, adorava. E aí, tudo bem, eu cresci, isso ficou na veia. Quando eu fui para a faculdade, e aí começaram as rodinhas de música nos corredores da UFAC. Os galões de vinho. Os saraus devem ter Os surgindo, saraus, né? Os galões de vinho, né, que a gente tomava, o Dom Bosquet. Claro. E aí as rodas de violão, música e tal. Era à noite o curso? Era pela manhã. Eu comecei pela manhã, na metade do curso. Quando eu fui tomar posse no tribunal, aí eu tive que passar para a noite. E eu tive tanta sorte que o curso de História era o único que tinha 2 turnos, de manhã e à noite. Enfim, e na UFAC eu comecei a cantar. Adorava cantar, larará, a galera tocava violão, tal. Um dia teve uma reunião na casa da Ildinha e do Daniel, que vieram uns sobrinhos da Hilda, que eram lá de Tarauacá. Uns meninos que vieram de Tarauacá e vieram viver de música aqui, montaram uma banda. À época, a banda Raio X. Muita gente vai lembrar da Raio X do 14 Bis. E aí, esse jantar na casa da Ildinha, os meninos tocando violão, e eu comecei a cantar junto com eles, pá. E aí eles me convidaram para ser back vocal da banda, tá?
Começando a carreira aos poucos. Não, mas tem uma história por trás disso, né? Acabou que esse convite para back vocal acabou que eu comecei a namorar com um guitarrista e a gente teve uma história aí de uns 4 anos, né? Então foi meio que, eu brinco, né? Que foi uma forma dele me trazer para a banda e de me trazer para perto, sabe? E que acabou que deu muito certo. E aí eu cantei profissionalmente na banda Raio X durante muitos anos, eu acho que uns 6 anos. O meu primeiro carro eu comprei com salário de cantora. Olha! Eu trabalhava, Daniela, sempre foi tudo muito desafiador. E olha como a noite está na minha vida. Uhum. Eu trabalhava durante a semana no Tribunal de Justiça. Às quintas à noite eu estudava na faculdade. E na madrugada, tipo 10 da noite, na quinta-feira, eu já ia para o 14 Bis, porque era a quinta country do 14 Bis, que era famosíssima. E eu cantava na quinta. No outro dia, terminava 4 da manhã o show. Até eu chegar em casa, era 5 horas, eu tomava banho, ficava no sofá esperando a hora de ir para o tribunal. E já ia trabalhar. Direto. E aí, à noite, às vezes, cantava novamente. No outro dia, no sábado de manhã, tinha aula na UFAC. E foram uns 6 anos assim. Então, como é que você consegue? Eu não sei. Até hoje eu não sei como é que eu consigo. No sábado passado, agora, eu fiz um casamento que terminou 7h30 da manhã do domingo, né? E eu estou lá o tempo todo. Então, à noite tem muito isso na minha vida. Eu sou coruja mesmo. E aí foi assim, eu comecei a cantar no 14 Bis e tal. Primeiro eu era vista só como uma menina que fazia back vocal e fazia as dancinhas, porque era eu e outra. A gente usava aquele chapéuzão todo caricato. Eu e a Amália, que era a cantora que fazia comigo. E aí eu fui começando também a enveredar por uma outra identidade musical. Eu comecei a ouvir country, eu comecei a ouvir blues, eu comecei a ouvir jazz, também incentivada pelo meu namorado, que à época era o guitarrista da banda, o exímio guitarrista. Então, eu comecei a entender sobre outras histórias, o outro lado da música. E aí me encantei por isso. E aí foi quando eu conheci uma banda incrível que chama The Cranberries, que a Dolores era a vocalista da banda, e eu comecei a cantar as músicas dela. Então, comecei a cantar em inglês. Aí, nessa época, não tinha Google, não, meu bem. Você ia lá... Tem Google Tradutor. Não, que você ia lá, tinha a letra direitinho, que você ouvia como pronunciava. Não, a gente comprava o CD, pegava a letra que estava lá no CD e lia e ia, treinando. E aí eu comecei a cantar as músicas da Dolores e tal, e cantando na universidade. Aí teve um festival na universidade, no teatro. Foi a primeira vez que eu me apresentei no palco como cantora. E aí não parei mais. E aí surgiu o Boca de Mulher, que também foi uma grande história na minha vida, né? O Boca de Mulher é um espetáculo que ele existe já há mais de 30 anos. E eu tive a honra de participar de umas 15 edições. Que é incrível, é um projeto maravilhoso que agora está meio adormecido, mas de vez em quando a gente dá uma acordada nele. Então, muitas pessoas ainda lembram da Lina da banda Raio X e da Lina do Boca de Mulher. E no Boca de Mulher, a gente tinha sempre, como era uma única apresentação, e eram várias cantoras, e uma única apresentação de cada uma de nós, a gente se esmerava para a gente dar o máximo. E aí foi quando eu comecei a ter muito contato com a Iana Sarkis. Sim, que é uma... maravilhosa. Nossa, é uma artista completa. Né? Tanto canta quanto encanta, produtora. Iana é fantástica. E eu e a Iana, a gente se deu muito bem. E eu lembro que na madrugada, enquanto a gente ensaiava, porque o Boca de Mulher... Sempre foi assim, a ideia que são mulheres que cantam. Sim. Não necessariamente cantoras, né? Uma ou outra, cantoras, como a própria Iana, cantora profissional e tal. E a gente ensaiava, meu bem, de madrugada. Porque durante o dia a gente não conseguia, todo mundo... O único tempo em comum, né? Trabalhando, cuidando de filhos, estudando e tal. Os músicos também. Então, quantas e quantas horas na madrugada nós ensaiamos. Enquanto eu estava no ensaio, a gente bordava roupa, a gente colava, fazia asa, fazia arranjo de cabelo. Então, foi uma experiência muito legal nessa parte de produção cultural também. A gente via a diferença. O show Boca de Mulher sempre foi muito esperado porque era esse estouro de beleza, de produção, de musicalidade, de amor. Né? Então, foi uma história incrível, realmente, que eu tive com Boca.
E, inclusive, é importante contar um episódio do Boca de Mulher. Quando a minha filha nasceu, eu tenho uma menina de 15 anos, a Satiko, foi um pouco estressante o parto, e eu tive que logo fazer um evento no trabalho. E aí isso acabou culminando com uma paralisia de Bell. Eu tive uma paralisia facial, né? Pós-parto difícil, tive que voltar logo a trabalhar, enfim. E eu tinha um Boca de Mulher para apresentar. Agora, tu imaginas, assim, uma pessoa que... Eu sou vaidosa, o visual para mim é importante. Eu tinha acabado de ter um bebê. A minha autoestima estava lá nos pés, Daniel, porque a gente engorda e a mulher muda muito. A Sofia tinha, acho que 1 mês, não tinha nem 2 meses. E aí eu já tinha me comprometido que eu ia cantar no Boca, e as meninas, não, vamos, não tem problema, a gente coloca uma roupa assim, vamos lá, vai cantar assim, já tinha escolhido a música e tal. E aí, Daniel, às vésperas, quando nós estávamos fazendo os ensaios finais já, e neste Boca em especial nós fomos nos apresentar em Sena Madureira, eu falei, não vou, vamos. Aí levaram a Sofia de colo, vieram me buscar em casa, o ônibus parou, e foi aquele incentivo das meninas. Eu tive um insight, eu falei, cara, eu vou cantar Erva Venenosa, da Rita Lee. E eu com a cara totalmente paralisada. Ainda de um lado. Tava, total. Eu tenho fotos. Nossa. O rosto totalmente paralisado. Assim, parecia um boneco de cera desse lado, né? A minha boca começava aqui. O olho meio caído, ele não fechava. Para dormir, eu tinha que colocar um adesivo, enfim. Até hoje eu tenho uma certa dificuldade aqui esse lado, mas está tudo bem. E aí, eu fui para a Sena Madureira e eu fui cantar Erva Venenosa. Meu bem, eu coloquei uma bota, eu coloquei uma leg e coloquei uma roupa verde. E eu estava me sentindo tão máximo. Reagiu. Reagi. E aí eu lembro que quem foi? Tio Xande. Tu lembras do Alexandre, que era coreógrafo, aquele que tinha um cabelo grande? O Matos? Sim, o Alex Matos, sim, maravilhoso. o tio Xande, que estava com a gente sempre. Ele diz assim, Graziella. Ele não usou essa frase, vamos causar, porque na época a gente não usava, né? Ele disse assim, Graziella, eu tive uma ideia agora. Eu falei, tá. Aí nós fomos para a Sena Madureira, nos apresentamos lá na Concha Acústica de Sena Madureira e foi sucesso total. E viemos para... Aí continua a turnê do Boca de Mulher. Aí vamos para o Teatrão. E aí fomos o mesmo show no Teatrão. Esse Boca em especial a gente começou lá e veio para cá. E aí, no dia do show do Teatrão, ele disse, Graziella, eu tive uma ideia. Eu falei, o que foi, tio Xande? Ele disse, eu vou trazer um garoto para tu entrar com ele. Eu falei, mas um garoto? Ele disse, não. Ele vai vir, você vai ser uma sadomasoquista. Falei, o quê, menina? Ele disse, abafa. Ninguém vai contar pra ninguém. Olha, Daniel, na hora da minha entrada, aí, eis que surge um garoto de sunga preta, de vinil, Meu Deus. tá? Com aquele negócio na boca, todo cheio de taxinha, preso aqui atrás, de 4, e eu entrei guiando ele e com um chicote. Nossa. Aí foi muito engraçado. E entrei com ele. Parece uma rosa, de longe é fora. Totalmente assim. E eu me deixei levar por aquele personagem. Eu sempre digo que no palco eu posso ser tudo. Teve um ano que eu cantei Nina Simone, fiz um turbante gigantesco e um gritou lá da plateia. Como foi que ele falou? Está se apropriando da cultura, nananá. Eu falei, gente, no palco eu posso ser o que quiser, eu sou um artista. E aí eu fiz essa entrada com esse menino, e foi muito engraçado, que eu olhava assim, a plateia fazendo assim, né? Escorregando. Aí teve um amigo nosso que falou assim, pelo amor de Deus, eu achei que aquilo era o Nelson, que é o meu marido. Então foi assim, são várias histórias, né, que a gente tem. E a arte, isso tudo em nome da arte, da música e da minha expressão. Sim. A minha expressão, essa é a Lina. Né? É a Lina que organiza uma sessão solene, que recebe um chefe de Estado, que auxilia na condecoração de um chefe de poder e que canta, e que vai para o palco. Né? Então, é isso. Olha, se fosse época de internet, a gente teria esse vídeo aí, né? Teria. Gente, será que a gente caça? Vou buscar. Ó, é capaz o Daniel ter, viu? Capaz. Bom, aproveitando já essa história, você trabalha com eventos, né?
mais de 20 anos. O que não deve faltar deve ser história. Eu trabalhei com animação de festa há 5 anos e, nossa, já tem muita coisa. E era só festa infantil. Agora você que trabalha no casamento, formatura. Tem alguma história assim legal que a gente possa saber? Alguma coisa engraçada? Menino, tem tantas histórias. Nem todas eu posso contar, né, Daniel? Porque tem realmente histórias que a gente precisa preservar o cliente. Mas é muito interessante porque as pessoas se sentem muito à vontade quando elas estão comemorando. E a minha equipe, nós estamos lá justamente para que elas se sintam cuidadas e que se sintam realmente à vontade. Sim. À vontade para poder se divertir. Não se preocupar. Não se preocupar, dançar, comer, beber, né? Então a gente vê depois das 3 da manhã cada coisa que acontece. Mas assim, tem uma história que foi muito legal. A gente brinca que no meu livro, porque eu vou escrever uma crônica, né, vai ser assim, a calcinha da noiva. Polêmico. Ai, foi muito engraçado, porque essa noiva, ela chegou na igreja um pouco atrasada, né? A gente tem todo o cuidado para não atrasar. Eu converso, explico, respeito a tiazinha que chegou na hora certa, a madrinha e tal. E, de fato, às vezes acontece, né? É bom até falar que desmistificar essa história que a culpa do atraso é do cerimonial. Tu sabe que o pessoal fala isso, né? E aí, gente, poxa vida, não tem como cerimonial conduzir a noiva até o salão, não tem como cerimonial pegar na mão do pincel da maquiadora, né? Então, tem coisas realmente que fogem ao nosso controle, né? E isso é legal, a gente desmistificar essas situações do cerimonial, sabe, Daniel? Fica, é tudo muito engessado. Gente, as coisas são pessoas. É tudo orgânico, é vida, é um monte de gente envolvida. É que nem a produção, é lidar com os problemas, é resolver problemas, Exatamente. Em cada situação é um jeito, não tem uma regra, né? Gestão de crises. A gente faz gestão de crises, né? Enfim, e essa noiva chegou aperreada na igreja, e deixou a mala dela no hotel. No hotel que ela estava... Não, na verdade, no salão onde ela estava se arrumando. E a malinha da noiva, a gente sempre tem cuidado, porque tem que levar depois para o hotel, que ela vai passar a noite de núpcias e tal. E ela queria muito, porque aquela calcinha era a calcinha da sorte, ela tinha que casar com aquela calcinha. E ela foi para a igreja e não achou a bendita da calcinha, ela foi sem calcinha para a igreja, tá? Aí ela já entrou na igreja... chateada, porque ela não achava a mala dela e a calcinha se perdeu. Era um monte de gente no hotel, um monte de prima, de amiga, de madrinha, e não achava a bendita da calcinha. Falei, não se preocupe, que lá na recepção, na festa, eu vou achar essa calcinha e você vai entrar na festa com a sua calcinha da sorte, tá bom? Tá bom, aí segurei na mão dela, olhei no olho, vamos lá, vai dar certo, o noivo tá te esperando no altar. E eu já assim... Todo mundo lá, vamos. Bora, amiga, vamos. Tem que abrir os músicos, tudo assim, esperando. Né? E aí, até que ela olhou para mim, eu falei, vamos lá. E ela tinha tomado um monte de garrafa de espumante a tarde inteira. Né? Ela já estava feliz e sensibilizada. Então, é muita coisa acontecendo. Sim. Aí, some a calcinha da sorte. E ela casou. E aí, eu coloquei uma menina minha para resolva, ache essa calcinha. Ache essa calcinha durante a celebração, eu sei que por lá ela achou. E aí a gente foi para a celebração e antes da entrada dela, para a recepção, e antes da entrada dela lá, a gente apresentar como casal, ela usou a calcinha da sorte. Meu bem, teve uma hora, lá pelas 3 da manhã, que ela estava tão feliz, que Daniel, ela queria tirar a calcinha e mostrar para todo mundo. E fez? Que ela tinha achado a calcinha. Não deixei. Eu tive que zelar pela figura dela. Não deixei. Mas foi muito engraçada essa história, cara. Dentre outras, mas essa é uma crônica, a calcinha da noiva. Com certeza. E acabou casando sem. Casou o casamento em si. No casamento ali, na igreja. foi sem. Sem calcinha. E estão juntos até hoje? Não, estão. Então olha felizes, aí, ó. Felizes, deu muito certo. A calcinha deu sorte. Tem filhos, são muito queridos, muito que felizes. Legal. E um checklist assim, já teve problema com bolo em evento? Demais. O bolo é sempre assim,
Ao longo desses 20 anos, a gente tem fornecedores que já vão nos acompanhando durante muito tempo, tem novos fornecedores, né? E eu sempre falo para a boleira, eu falo, olha, o seu trabalho termina quando você colocar o bolo em cima da mesa. Porque assim, gente, depois da noiva, onde é que se tira mais foto? Na mesa do bolo. Então, o bolo tem que estar lindo em cima da mesa do bolo. Não é para decorador ir buscar bolo, não é para cerimonial ir buscar bolo. Vai que cai um negócio. Hoje a gente já tem uma certa facilidade, que a gente usa muitos bolos fakes, né? As maquetes. Mas, há algum tempo atrás, eram aqueles bolos 6 andares, bolo, e o bolo vinha um desespero. E eu me lembro que uma vez eu tive que ir buscar um bolo, não tive como dizer não, né? Não, a noiva não conseguiu, era uma tia que fez o bolo e ela não tinha como levar o bolo. Menino... E eu fui buscar um bolo lá no Conjunto Universitário. E atravessei a cidade inteira com aquele bolo no colo. E a minha assistente com o bolo no colo. E o bolo era muito pesado. Muito pesado. E ela veio com o bolo no colo. A gente veio, cara, a 30 por hora até chegar no local e tirar o bolo. Menina, machucou a perna da menina, porque o bolo era muito pesado. Acabou que o bolo fez uma rachadurazinha, a gente teve que colocar umas flores ali. Então, a gente resolve muitos pepinos, Daniel, assim, que as pessoas nem imaginam o que acontece, entendeu? Nem essa é a mágica também, né? Fazer e parecer nem que tá o mundo acontecendo ali, bolo quebrando, calcinhas sumindo, e ninguém tá sabendo. E o sorriso. Tem uma música da Isabela Taviani que fala força, elegância, calma e paciência. Então, esse é o lema do cerimonialista. O Titanic não está caindo e o povo está tocando. Então, é mais ou menos aquilo. Se a gente se desesperar, aí as pessoas estão nos observando o tempo todo, Daniel. Se são 150 convidados, se são 300 convidados, se são 1.000 convidados, são pessoas que estão nos observando. Então, se você transparecer, ai, meu Deus do céu, cerimonialista louca que chora junto com a noiva, que se desescabela, cara, não pode. A gente precisa ter o controle, né, de toda a situação. Então, assim, tá caindo a chuva aqui, não, mas a gente resolve. A gente põe um arranjo alto ali, já está sendo hidratada a planta. Né? Então, a gente tem essa mágica. E aí, a gestão de crises, que a gente precisa fazer, e a criatividade, sempre. Convidado também deve ser uma criatura que dá trabalho, às vezes, né? Mais do que os... Dá, e quando aquela história do convidado, do seu convidado, né? Porque, de uns tempos para cá, a gente conseguiu instituir a cultura da confirmação da presença, o RSVP. Mas nem sempre era assim. E, antigamente, também, tinham alguns clientes que usavam de má fé. Porque, assim, o evento ele tem 2 tipos de custo fixo e custo variável. O custo fixo é a banda, é o DJ, é o fotógrafo, o cinegrafista, independente do número de convidados. O custo variável é de acordo com o número de convidados, é o buffet, é o bolo, os doces, né? Então, o que acontecia? O cliente ele dizia assim, não, minha festa é para 100 convidados. E aí, ele sempre contava com aquele, mas sempre falta um pouquinho, né? Então, vou convidar 130. E aí eles não informavam para nós. E aí chegava, resolvia ir todo mundo, meu bem, não tinha lugar para sentar, e era um desespero, sabe? Então, a gente, os profissionais que estão há muitos anos no mercado de eventos, nós tivemos esse papel de educar também o nosso cliente. E a duras penas, porque assim, contando as situações que nós passamos. Porque imagina, você chega, se prepara para ir para um casamento, você compra o melhor vestido para você, para o seu esposo, para o seu filho, compra um presente, né, um investimento, chega lá, não tem lugar para sentar, né? Então, nós passamos muito por isso. Então, hoje, não passamos mais. Hoje, nós temos o controle, não vou dizer que total, mas 90%, né, do controle do número de convidados no evento. É claro que sempre acontece uma coisinha ou outra que a gente vai administrando, aquele penetra, com muito bom senso, né? Porque imagina, seu casamento. Sim. A sua mãe tem uma vizinha que viu você crescer, que é aquela tiazinha, que ela é solteira, ela não tem filhos, né? Então, ela foi convidada para o seu casamento. Imagina a honra. Sim. Só que naquela semana chegou uma sobrinha dela que mora na Europa, que veio visitar a tiazinha.
Então, ela vai levar a sobrinha para o casamento, acompanhando ela, né? E eu vou chegar lá e vou dizer, não, a senhora não pode entrar, né? Então, a humanização, o bom senso. Então, a gente faz tudo para evitar, a gente confirma a presença. Se ela não confirmou, a gente entra em contato. Minha filha, minha sobrinha está aqui e tal, vamos averiguar. Tudo, Daniel, analisar cada situação como única. Você não pode colocar tudo num pacote, é assim. É sempre assim, né? Não é assim. Você está lidando com pessoas. E Lino, falando agora da humanização dessa sensibilidade, acredito, né, creio eu que toda na formação, nos cursos, fala-se sobre isso, mas acho que tem muito uma coisa pessoal sua também, né? Tem. Assim, esse que vai criando durante a vida, esse cuidado mesmo. Como que você trabalha isso, até com a tua equipe, né, ou nos eventos, como é que você faz quais são os principais cuidados que você passa para as pessoas que trabalham com você com relação a isso, né? Ao cuidar e ao falar, a como se relacionar com as pessoas que estão ali naquele evento. Parte muito da minha religiosidade, né? O que importa são as pessoas, a valorização do ser humano, a valorização da identidade de cada pessoa, né? Eu sou budista, Daniel. E aí sempre a gente parte do pressuposto que todos nós somos Budas, né? Aí se eu for falar sobre budismo aqui é outro podcast. Mas aqui vem a flor, então, né? É o Lotus, exatamente. É outro podcast, porque as pessoas confundem muito às vezes, acham que a gente substitui o Buda por Jesus, por Deus. A gente não adora Deus, mas a gente adora Buda. Só de forma bem simples, né, para esclarecer essa diferença, a diferença é que a gente não humaniza a figura de Deus. Deus, para nós, é a força que rege o universo, né? E ele tudo quer, não tem aquela coisa que ele te castiga, que ele te pune. Não, a força, Deus que rege o universo, ele tudo quer. E todas as respostas e toda a capacidade de superar tudo está dentro de nós. E cada um de nós temos o estado de Buda dentro de nós, né? Então, a gente respeita as pessoas com o olhar de Buda, porque é outro Buda, né? E o estado de Buda é você chegar a um elevado, um estado de vida elevado de sabedoria, de coragem, de iluminação, que isso é uma busca diária. Sim. Você não se torna um Buda de um dia para a noite. É diário, e você vai e desce, sobe, desce, sobe, desce. São estágios da vida, né? É um processo, né? E aí, dentro do budismo, a valorização é uma religião extremamente humanística, como todas são, mas a gente foca muito nisso, na humanização. O que importa são as pessoas, né? E eu consigo levar essa minha história, essa impressão da minha religião para o meu trabalho. Então, eu sempre estou olhando com o olhar de Buda, né? Por mais que aquela pessoa me dê trabalho, aquela pessoa... mas é um Buda, calma. Né? E a relação de causa e efeito também. Se você está tendo esse problema, foi que de alguma forma você criou esse problema também. Então vamos dialogar, vamos nos relacionar e vamos entender o que está acontecendo e assim evoluir juntos. Né? Tudo parte do pressuposto, do relacionamento e pensando sempre no bem-estar do outro. Né? Então, a minha equipe já conhece como eu trabalho, as meninas que trabalham comigo, a que trabalha há menos tempo, já está há 2 anos, 1 ano, mas tem uma que eu digo que é o meu braço direito e esquerdo, que ela começou limpando o banheiro. Ai. E hoje é uma das pessoas que resolve tudo para mim, né? Então foi lapidada para isso e que tem o feeling também para o evento, sabe, Daniel? Porque não é todo mundo que tem esse perfil, né? Porque você está lá para servir. E servir no salto, na meia fina, sem se diminuir, com respeito, né? E fazer com que a pessoa entenda o seu trabalho e respeite o seu trabalho também, né? Eu lembro que uma vez eu fui para um congresso de cerimonial, e um colega falou assim, nossa, mas você é babá de noiva? Eu falei, nossa, acho que você nunca trabalhou com evento social, você está preso aos gabinetes, né? Mas pode até ser que eu seja babá de noiva, mas eu faço isso com muita tranquilidade, muita responsabilidade. Eu entendo que eu estou colaborando para a felicidade dela naquele momento, né? Então, todas as pessoas que trabalham comigo, elas têm que ter essa consciência,
que a gente está ali em função de colaborar com a felicidade das pessoas. E aí vem todo o envolvimento, porque a gente passa muito tempo envolvida com essas pessoas. As noivas, eu passo 1 ano e meio. E aí a tia Lina dá uma de psicólogo, a tia Lina resolve tudo, a tia Lina acha calcinha. Né? Então, são muitas coisas, né? Que às vezes eu também tenho os meus rompantes, que eu também preciso. Não, peraí, deixa eu respirar aqui. Porque eu preciso me preparar para poder conduzir todo esse processo da melhor forma possível. Né? São muitos sentimentos, é muita coisa à flor da pele. É uma responsabilidade que fica, né? Porque para você com o evento, sempre tem um novo evento todo final de semana, mas para aquela pessoa, aquele é o momento, né? Único, é o casamento, é o aniversário que não vai ter outra vez. É isso mesmo. Bom, e todo esse tema, toda essa questão da humanização e sensibilidade leva a gente para o seu novo projeto, né, Lina? Conta pra gente qual é essa novidade. É um novo degrau, sabe? Assim, eu acho, Daniel, que a gente precisa estar sempre se desafiando. Sim. A Lina é uma sonhadora. Ela tem projetos diferentes todos os meses, todas as semanas. E, às vezes, alguns vão para frente, outros não. Né? Aqui, hoje, a gente está aqui. Foi um desses projetos em que eu troquei várias mensagens de noite com o Daniel, vários áudios, larará. Então, assim, isso me dá energia, isso me traz vida e eu fico muito feliz com isso. Um dia, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: bom dia, Lina, de um número que eu não conhecia, seguido de um áudio de 5 minutos. Aí, nossa, aí fui ouvir esse áudio, parei tudo. Gente do céu, vamos ouvir. Nesse áudio, uma senhora, uma mulher me procurou, né, era uma médica, empresária, dona de uma clínica, me falando de uma dor muito grande que ela tinha, que era um problema sério com a recepção da clínica dela. Aí ela disse: olha, eu já fiz várias intervenções na clínica, eu fiz um investimento grande com equipamentos, não sei quantos milhões de reais, a clínica está toda no porcelanato, a estrutura maravilhosa, mas eu recebo muita reclamação do atendimento. Nossa. E aí eu fiquei assim, eu falei: doutora, como que eu posso te ajudar? Aí ela disse: eu queria que você desse uma capacitação para as minhas recepcionistas, desse um curso para as minhas recepcionistas. Daniel, quando ela falou isso, aí a minha cabeça foi lá, os insights, né? Cara, que legal, que oportunidade que eu vou ter. Eu sempre vejo esses desafios como oportunidades, né? Falei: gente, que legal. Eu falei: doutora, me dê 2 dias que eu preciso pensar, organizar a minha mente e eu vou lhe apresentar alguma coisa. Tá bom. Nesses 2 dias, aí eu comecei a estudar, ver essa parte de atendimento humanizado. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Humanização do atendimento. Porque nós temos um problema muito grande com o atendimento. Eu acho que não só no Acre, mas no Brasil inteiro. As pessoas são, às vezes, o relacionamento, a dificuldade de olhar no olho do outro, de perguntar se está tudo bem. De verdade, sabe? Dizer: eu posso lhe ajudar de verdade. Não é só senhor, senhora, camiseta, posso ajudar? Senhor, ei, moço. Bom dia, boa tarde, pastor. Não, né? E olha, isso é uma coisa que pega muito, né? Eu não sei, eu vejo muita gente falando aqui também. Eu também sou muito assim. Às vezes, até restaurante, por exemplo, né? Sim. O lugar, a comida. Mas a pessoa, sabe, você não foi bem atendida, a pessoa não falou legal. Vibe legal. Não parecia que não estava nem aí para você, deu consideração. Te ignora. Você não quer, eu não faço questão de voltar. Não volta. E aí eu comecei a pensar, eu falei: gente, as pessoas precisam entender o valor do cliente. Qual é o valor do seu cliente? O valor que o cliente traz para a empresa? Essas recepcionistas precisam entender que quem paga as contas delas são os clientes, os pacientes. Né? E aí, Daniel, eu fiz um projeto e a minha cabeça voou. E eu apresentei esse projeto lá na clínica e foi bem interessante porque eu me dediquei a ouvir as dores não só dos gestores da clínica, como dos proprietários e dos recepcionistas. Sim. E, a partir de então, eu desenvolvi um treinamento para eles, focado nessas situações. Fiz o treinamento, né? Coloquei cliente oculto na clínica, paciente oculto para avaliar e tal, todo o procedimento. Criamos um fluxo de atendimento na clínica. E foi muito legal, porque as meninas, eu até imaginei, é um grande desafio você dar um treinamento, uma capacitação
o grande desafio, eu acho, é você ter a interação contigo, né? Dos alunos, né? Das meninas e tal, da equipe. E foi muito legal, porque como eu já sabia o que acontecia, como eu estudei, eu apresentei as situações de forma lúdica e elas entenderam e elas riam. E diziam, é isso mesmo e tal. E foi muito legal, a gente teve um resultado muito bom, né? Depois acompanhei, tive uma nova reunião com os gestores. E aí, doutora e tal, ela disse, nossa, mudou muito, auxiliou muito. Olha. É claro que pode não ter sido, assim, a caixa de Pandora, porque a gente precisa estar sempre acompanhando. E é uma mudança de mindset, sabe, Daniel? Não é só para o trabalho. É o que eu falava para as meninas. Falei, gente, você ter que... aquela história, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Eu tenho que dizer para vocês que uma senhora com 80 anos, com câncer, precisa ser atendida bem. Parece ser um absurdo, mas a gente precisa falar. E isso não é só no trabalho. Isso é respeito aos idosos, aí envolve comunicação, a comunicação não violenta, atendimento humanizado, fidelização de cliente, todo o preparo, postura pessoal, para você receber a pessoa, como você se relacionar, se comunicar com o seu paciente, as formas de comunicação dentro da clínica. Então, são vários assuntos que aquelas pessoas, as meninas, não vão só colocar em prática no trabalho. Aliás, se colocar só no trabalho, não funciona também. Porque elas precisam levar para a vida. Elas precisam começar a fazer esse treinamento em casa, com os pais, com os filhos, com os maridos, com os companheiros, companheiras, enfim. É uma mudança de comportamento e de mindset mesmo. E aí foi muito legal, porque isso está muito alinhado com os meus propósitos de humanização, de entender as pessoas e atendê-las da melhor forma possível. E aí deu muito certo esse piloto, e agora a gente está aí se disponibilizando a atender clínicas, laboratórios. E nesse primeiro momento, eu quero focar no atendimento médico, porque na saúde, né? Porque, paralelo a isso... Que é bem diferente dos eventos, né? Na verdade, existe uma certa similaridade. Porque quando você atende o cliente para o evento, ele também está muito sensibilizado. Porque é o casamento dele, é a posse dele, né, muitas emoções. Né? Não só ele, quanto os familiares. Então, a gente precisa ter muita paciência. Às vezes, uma coisa que é do seu dia a dia, mas tem, sim, o que o senhor pensa? Vamos lá, vamos ouvi-lo. Né? Ouvir as pessoas, Daniel. Essa atenção, né? Dar atenção às pessoas. Então, apesar de ser diferente, é muito similar. Né? E, na verdade, tudo que as pessoas querem hoje é atenção. Né? Então, eu consegui trazer para esse universo, e foi bem interessante, que foi bem naquele período de Covid, meu marido pegou Covid e ficou bem doentinho ali em janeiro, na verdade pegou essa outra gripe, e a gente precisou procurar atendimento médico, e aí eu comecei a olhar por onde eu passei, laboratórios e clínicas e tal. Falei, cara, como as pessoas precisam ter esse olhar diferente sobre o paciente, né? Eu lembro que ele foi fazer uma endoscopia e eles ficam sedados, né, por conta do exame, e uma enfermeira trouxe o meu marido assim, parecia, coitado, ele cambaleando, e ela parava no meio do corredor e gritava com a outra, e ele quase caindo, sabe? Eu falei, gente do céu, que desespero. Leve ele lá, acomoda, depois você vai resolver os problemas, né? Então, isso é uma dor muito grande. Agora, você imagina um médico, como a doutora me falou, ela disse, Lina, aqui dentro do meu consultório, eu consigo encantar o paciente, eu tenho todo o cuidado. Eu falei, pois é, doutora, mas até ele chegar dentro do seu consultório, ele passou por toda a recepção, desde a pessoa que abre a porta, a pessoa que, né, até a recepcionista que marca, que desmarca, que deixa você esperando 3 horas, enfim, é um processo muito doloroso. E a pessoa já está doente, já está sensibilizada. Então, na verdade, a gente quer, de alguma forma, colaborar para que esse tipo de situação seja minimizada e que as pessoas, os atendentes, entendam essa importância e que as empresas consigam também ter um bom relacionamento com seus atendentes, com os colaboradores, que também é um outro gargalo, né? E é isso, e tem dado muito certo. Nossa, acho que
uma experiência muito interessante que você deve estar conseguindo fazer várias relações, como você já comentou, né? Com o que você foi vivendo esses anos todos. Isso. E trazendo isso. E realmente é muito importante, porque o poder das palavras, né, Aline? E como você mesmo já disse, vai além das palavras, né? Porque a pessoa pode estar falando automático, várias formas de comunicação, mas a diferença que faz no dia de você chegar num lugar e ser bem recebido, às vezes você está estressado, chega lá e alguém te cumprimentou bem, você já muda. Ou às vezes você está estressado, chega, a pessoa também está, e aí continua e vira uma bola de estresse e vai todo mundo, e ninguém todo mundo bem. levando choque, né? Nossa. E a postura pessoal, a vestimenta, sabe? Eu falo, ó, quando você se arruma, você se prepara, você tem respeito às pessoas por isso. Como você se comunica, procure saber o nome do seu cliente, trate ele pelo nome. Senhor, moço, sabe? Cara, né? Então, senta, senhora. Aí tá ali, pois não, senhora. Sim, senhora. Não tem nem o cuidado de levantar e perguntar, tá tudo bem? A senhora já tomou uma água? Cara, coisa tão simples. Terminou a consulta, saiu, deu certo. Um gesto. Muda. Sabe, se demonstre que você realmente tem cuidado e zelo com as pessoas, né? E isso eu acho legal, como você mencionou, a questão desse arrumar, da roupa. Não é uma questão de, né, a gente tem que estar, né, chique ou arrumado. Não, é no seu estilo, como a gente falou esse tempo todo, mas é para mostrar que você não está um desleixo, né? Você, respeito. Isso, esse respeito. Você se preparou para o trabalho. De qualquer jeito aqui. Da minha forma, no meu estilo, eu me arrumei, me cuidei, e vim aqui, né, fazer o meu trabalho da melhor forma possível, né? E eu fiquei tão empolgada, Daniel, que eu já comecei a fazer um MBA em recursos humanos, sabe? Em gestão de equipes, descobrir talentos. Eu tô com a cabeça assim, já lá na frente. E Lina, então, você decidiu começar, né, para essa área médica, mas quem exatamente, né, qual é a clínica, quem que pode buscar esse serviço e como que ele funciona? Então, a gente presta essa assessoria para todo atendimento médico, né? A gente vê que no mercado hoje, aqui em Rio Branco, tem surgido muitas clínicas especializadas, odontologia, oftalmologia, dermatologia, clínicas também de exames laboratoriais, então hospitais, nós temos hospitais particulares aqui também. Então, todas as pessoas que têm contato com pacientes, né? A gente pode auxiliar essas pessoas. E o processo funciona mais ou menos assim. O cliente entra em contato comigo, eu faço uma visita à clínica, né? Converso com o gestor da clínica, entendo quais são as dores dele, faço um relatório, não só o gestor, como a equipe também, a equipe gestora, o proprietário, o médico, enfim, as pessoas que são responsáveis pela gestão da clínica. Eu faço uma entrevista, entendo quais são as dores. Eu passo a fazer um observatório do atendimento, inclusive com um paciente, um cliente oculto, eu coloco lá para observar como é que funciona, porque às vezes nem sempre o gestor ele está lá no atendimento vendo como é que funciona, ele só recebe a reclamação, né? E aí a gente faz essa análise de como está funcionando, traz a realidade para o gestor. Olha, a gente fez um relatório de como está sendo o atendimento, e aí, a partir daí, a gente conversa e trata as sugestões de melhorias. E o treinamento, ele vai ser focado exatamente nesses gargalos, nessas situações. Por exemplo, essa clínica que eu atendi, eles não tinham um fluxo de atendimento. Eles tinham toda a estrutura, um balcão, senha na equipe, mas eles não tinham fluxo. O paciente chegava dentro da clínica, ele não sabia para onde se direcionar, sabe? E aí, perdido. Aí o cara vem lá de Tarauacá, coitado, né? Assim, do interior, doente já, com a família, dificuldade, às vezes já entrou no lugar errado. E aí, acolhimento. Quem vai acolher? Quem vai perguntar o que está acontecendo? Como pode ajudar? Quem vai dar um direcionamento correto? É aqui, é por aqui, não é? Então, esse fluxo de atendimento também a gente faz, né? Então, a gente dá o treinamento, levantando todas essas situações, e depois a gente acompanha. Como é que está? Né? E aí a gente pode até evoluir o trabalho numa consultoria
mas com períodos, né, a cada 3 meses, a cada 2 meses, a gente pode estar lá conversando. E é muito interessante, Daniel, porque quando eu fui levar o relatório do observatório que a gente fez com o cliente oculto para apresentar para o cliente, eu vi a dificuldade que o gestor tem, sabe? Porque é uma dificuldade que todos nós que trabalhamos com empreendedorismo, de alguma forma, né, ou da sua marca, ou da sua empresa, porque o nosso nome hoje é uma marca, né? Sim. São dores, assim, muito grandes, porque você precisa capacitar pessoas para estar do seu lado e para que o seu negócio funcione, que essas pessoas tenham o mesmo direcionamento de ideias e a mesma missão, a importância da empresa ter a missão, de ter também, que eu verifiquei muito, que há uma dificuldade de ter ai, gente, esqueci o nome. Um manual de procedimentos, de postura. Né? A pessoa, você contratou uma recepcionista. Ela não sabe. Aí o desgaste para a pessoa do RH ter que ir lá explicar, olha, é assim, a gente tem esse padrão de trabalho, de atendimento, de postura dentro da empresa. Então, isso também é uma dificuldade. E um simples manual poderia já resolver, auxiliar muito. Né? Então, a gente vai observando essas dificuldades e com esse MBA que eu estou fazendo nessa área de RH, eu vejo que assim, existem várias possibilidades de a gente poder auxiliá-los. Imagino. E eu acredito que até talvez também entre gestão e os funcionários, Lina, porque às vezes, né, essa falta de comunicação interna. Exatamente. Né, a pessoa às vezes fica ali sem saber, o próprio funcionário, como é que eu faço, o que eu tinha que fazer, e aí fica com medo de perguntar, e fica na dúvida, e faz o que acha que tem que fazer, mas não é o que ele queria, e aí... É outro gargalo, sabe? É o endomarketing também, e a comunicação também entre os colaboradores e os gestores, que precisa ser trabalhada, a valorização do colaborador. Então, assim, é só uma pontinha de um iceberg, né? Então, existem várias nuances dentro desse processo que precisa ser observado. Uma coisa desencadeia na outra. Sim. Né? Então, a gente precisa avaliar, levantar quais são os problemas e sugerir, né? O que eu puder auxiliar a empresa nesse sentido, ótimo, estou aqui. Se não, a gente já direciona para... Existem outros excelentes profissionais que eu conheço também, que trabalham muito com gestão de líderes também, né? E equipes que podem auxiliar muito. Legal. E, Lina, já caminhando um pouquinho para o final, teve uma coisa que você comentou antes de falar do projeto, que era sobre essa vontade desses planos, nesses sonhos e essas realizações. E eu acho que você que trabalha com evento e trabalha realizando o sonho de muitas pessoas, eu acredito que cada vez que você encontra algo novo e que você consegue fazer, deve ser um momento muito bom para você também, né? E muito importante, que te faz crescer de diversas formas. Como que você se sente, assim? Eu queria que você, na verdade, comentasse sobre essa sua força e essa vontade de estar sempre fazendo uma coisa nova e de estar sempre te deixando ser afetada pelas ideias, pelos momentos, né? Acho que isso também faz muito parte de você, né? Acaba trazendo a Lina e a sua marca, e por isso que você tem toda essa história e todas essas possibilidades e múltiplas tarefas e vontades. Você vive e vai realmente buscando, né? Você traça esses objetivos ou tem essas vontades que vão te atravessando e você segue. Sim. Como que você lida com esses sonhos e metas? Daniel, eu me permito muito, sabe? Eu me permito. E, às vezes, uma coisa que parece ser tão absurda, eu avalio, e é interessante falar sobre isso também, que para encerrar, que uma coisa que me ajudou muito, eu tive que fazer uma análise de perfil profissional outro dia com uma psicóloga. E aí, quando me foi sugerido que eu fizesse essa análise, eu falei assim, ai, gente, psicólogo? Sério que eu tenho que fazer isso, né? A gente fica já... Eu não preciso, eu sou tão bem resolvida, né? Mas vamos lá. E foi incrível. E me permiti, vi a oportunidade de me permitir. E a psicóloga, ela me deu uma abertura tão grande. Ela falou assim, Lina, você tem 2 características que são especiais em você.
você é excelente com pessoas. Ela até brincou, ela disse assim, sabe o Einstein? Você é o Einstein com pessoas. Olha. E a outra coisa é que, outra característica que é extremamente rara e que você tem, que você pode tirar muito proveito dela, é que você tem os 2 DNAs. O DNA criativo, você é criativa e você é protocolada. Aí eu falei assim, como assim? Ela disse, porque normalmente o artista, ele é o criativo. Ele sonha, ele lararará. E o protocolado é aquela pessoa que fica ali com checklist, com planilha, larará. Mais fechadinho. Você tem as 2 características. Como é que você não pira? Eu falei, não sei. Mas o legal é que quando eu sonho, quando meu criativo vai lá em cima, primeiro que eu tenho pessoas que me apoiam demais. Que é o Nelson Costa, que é o meu japa, meu marido. Ele sempre me apoia muito. E eu tenho uma amiga, 2 amigas que também sonham muito comigo. Que uma delas é a Iana Sarkis e a outra é a Quero Costa. Então, a gente compartilha as nossas ideias e como é importante ter pessoas que te apoiam do seu lado. Então, é o projeto da Iana, vamos lá, todo mundo. É o projeto da Quero, vamos lá, todo mundo. É o projeto da Lina, vamos lá, todo mundo. E a gente vai se fortalecendo, como o Daniel também, que é uma pessoa que, também tem uma cabeça lá na frente. E eu acho que isso traz vida para a gente, sabe, Daniel? Eu acho que eu vou ser uma senhora de 80 anos fazendo planos de como eu posso melhorar, o que eu posso fazer de novo, o que isso vai trazer. E isso me traz felicidade. Né? Então, eu trabalho nesse sentido e eu procuro estar sempre assim. E sempre as pessoas em primeiro lugar. Não é só a Lina. Porque eu digo assim, eu falo isso até na academia, que eu malho 3h50 da manhã eu acordo, né? Eu malho 5 horas da manhã. Tá bom pra vocês? Depois de fazer... O povo voltando da festa no mercado ali, né? Lá saindo. Depois de fazer 1 hora de meditação diária, que eu me esforço para isso também, que não é fácil, né? Eu vou treinar e eu falo, vamos, eu incentivo muito todo mundo. E o professor fala, Lina, é demais, né? Porque vencer sozinho não tem graça. A vitória, ela é muito mais legal quando a gente constrói juntos, quando são várias pessoas, aquela energia. Né? Então, é isso que me incentiva. E eu vou estar sempre pensando, meio que Pink, Felícia e o cérebro, sabe? Como conquistar o mundo, mas o que eu posso fazer? O que eu vou melhorar? O que vai agregar? E, às vezes, dá um embaralho, mas eu foco, reflito, rezo, medito e falo, não, é essa a linha. Cada dia, uma prioridade. Qual era a prioridade de hoje? Gravar o podcast. Até meio-dia, já está passando o horário quase, chegando, né? Depois, à tarde, qual é o foco, qual é a prioridade? Então, é o planejamento, o foco e a criatividade. Perfeito. Sempre alinhados. E eu acho uma coisa que você vai estar sempre fazendo assim, o que a Lina vai fazer daqui 10 anos? Acho que a gente não tem como dizer, mas uma coisa que eu acho que pela nossa conversa é que vai ser com pessoas, né, Lina? Ah, sim. Pois é, eu acho que essa linha do RH está me trazendo essa nova oportunidade. E é interessante, Daniel, que eu já tinha planos de partir para a área de capacitação. Né? Já era um plano agora com essa história da pandemia e tal, que a gente ficou 2 anos parados sem fazer eventos. Fiquei pensando, gente, o que eu posso fazer? O que pode melhorar? O que eu posso fazer? E eu já estava meio que nessa linha de capacitar pessoas, de criar valores, né? Ensinar o que eu sei fazer para que outras pessoas possam ajudar outras pessoas. E eu sempre fiquei muito na dúvida se eu ia na linha do cerimonial público ou do cerimonial social. O que eu ia ensinar? E de uma hora para outra, o universo me traz essa oportunidade de capacitação nessa área de recepção, atendimento humanizado, tal. Então, falei, é por aqui. Então, vou investir nisso. Vamos ver até onde pode chegar. Né? E assim a gente vai abrindo portas, construindo pontes e a Estrada dos Tijolos Amarelos vai sendo edificada. Perfeito. E, Lina, agora sim, para a gente encerrar mesmo, verdade real oficial, como que a gente encontra a Tia Lina? Né? Para quem já conhece, chama de Tia Lina no Instagram, nas redes. Qual o Instagram, qual o Face, o WhatsApp, ou qual a melhor forma de entrar em contato com você? Gente, agora se fala muito pelo Instagram, né? @Lina Graziella, com S, é o meu Instagram. Nós temos o Instagram da Lotus também, @Lotus Cerimonial Acre, que é a minha vitrine dos eventos.
E lá, o Lina Graziella vai conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a minha pessoa, né, os meus projetos pessoais. E é isso, além do meu WhatsApp, né, o telefone 689-9205-4151. E a gente também tem o site da Lotus, que é maravilhoso, www.lotuscerimonial.com.br. Perfeito, maravilhosa. Lina, muito obrigado pela Obrigada, companhia, pela Daniel. conversa. Foi muito bom conhecer mais a sua história. É uma trajetória que muita gente te conhece e provavelmente não sabia de muitos desses detalhes, desse percurso todo. É muito legal a gente, como a gente falou durante esse tempo todo, conhecer as pessoas, dar Exato. atenção, ouvir. Exato. E acho que isso muda e transforma muito. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada, Daniel Dias, pela oportunidade aqui nesse estúdio maravilhoso, super especial, cheio de detalhes, porque é assim que tem que ser, a vida é assim. A gente precisa dar atenção, sim, aos detalhes. Isso é acolhimento, isso é olhar no olho, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, Daniel, né? Que bom que foi você, que é você, nada é por acaso, e obrigada. Muito obrigado. Então, lembrando, gente, Estúdios Panorama, se você também quer divulgar sua marca, você é profissional, também quer falar um pouco sobre o seu trabalho, a trajetória, vem para cá que a gente tem tudo, todo o ambiente, faz todo o roteiro com você, a gente organiza e conversa e traz a sua história da forma que você quer contar.